Que tal 5 dicas para uma pesquisa jurisprudencial mais rápida e mais eficaz, né? Para que você de fato faça algo que tenha relevância. Muitas das vezes você perde horas procurando um julgado específico e às vezes você fica até frustrado porque você não acha um precedente relevante. E se você já sentiu perdido no meio de tantos milhares de resultados de busca, talvez esse vídeo aqui é para você. Eu vou compartilhar com você 5 dicas práticas que eu uso diariamente na minha atividade como professor, na labuta, também como procurador. E são técnicas que talvez acelerem, né, drasticamente a tua pesquisa jurisprudencial. E por isso, antes, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, comente, né, se esse vídeo aqui foi útil para você e também se você quer mais vídeos como esse que a gente vai fazendo aqui em várias partes para que você consiga chegar lá, beleza? Eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor, tomara que você consiga aprender. Olha, a primeira dica é fazer uma boa contextualização do caso. Por que isso aqui importa, professor? Antes da gente avançar especificamente sobre algumas coisas que são mais relevantes, a pesquisa jurisprudencial ela é completamente diferente do que ela era há 5 anos atrás. Porque hoje a gente tem pendente CNJ em números, mais de 90 milhões de processos ainda, né, no Brasil. Nós temos muitas plataformas de busca, mas, paradoxalmente, às vezes as pessoas elas jogam algumas palavras no Google ou elas entram no Jus Brasil, pegam o primeiro acórdão que aparece e pronto, e coloca lá nos autos. E esse dado ele é muito relevante. Uma vez eu vi uma pesquisa, acho que era do próprio Jus Brasil, mostrando que um advogado médio ele gasta cerca de 30% do seu tempo fazendo pesquisas jurídicas, né? Ou seja, sobre precedentes, 30%. Agora, imagine você otimizar isso, ou não perder tanto tempo e melhor, né? Que você consiga fazer de maneira qualitativa. Então, vamos lá para a gente entender isso aqui, o que é que eu quero que você faça. Olha, a primeira dica prática é quando você começa a entender como é que você usa esses refinamentos de busca, né? Que são os operadores booleanos, né? Enfim, como se fala, ferramentas de busca mesmo aqui. É você tentar dominar essas buscas avançadas, porque a maioria das pessoas que trabalham no dia a dia dos processos, elas jogam palavra-chave no campo de busca e torcem para que o melhor venha. Então, ela tá com um caso lá, e aí o caso é sobre dano moral, aí ela bota plano de saúde e dano moral. Aí ela aparece e entra e pega o primeiro caso que aparece e coloca. Só que você precisa entender que você precisa usar esses operadores. Eu sei que ele parece complicado, mas é simples, né? Por exemplo, vou colocar só a imagem mesmo aqui. Você, ao invés de buscar, sei lá, dano moral, consumidor, banco, 3 expressões juntas, dano moral, consumidor, banco, você busca dano moral, ou seja, em inglês, AND, consumidor, AND, e de novo, banco. Então, quando você usa essas 3 expressões, você garante que só apareçam decisões que contenham esses 3 termos, né? Os 3 termos juntos. Ou então esse operador OR, né? OR, que é OU, né? Quando você quer pelo menos um desses termos apareça, então você pode usar, por exemplo, banco, OR, instituição financeira, OR, administradora de cartão. Isso é ótimo porque captura diferentes formas de chamar a mesma coisa. Às vezes você chama banco, às vezes chama instituição financeira, às vezes você chama administradora de cartão de crédito, quando você quer excluir um resultado irrelevante. Então, exemplo clássico, você quer um dano moral, que você quer configurar o dano moral, né? Então, dano moral, not mero aborrecimento. Então, você vai tirar todo aquele caso que é contrário ao que você quer. Você quer um caso que houve dano moral. Então, isso elimina todas aquelas decisões que negaram o dano moral. Dica 2. Use estrategicamente o filtro, né, na ordem correta. Os filtros, eles são seus melhores amigos, mas você precisa usar na forma correta. A maioria das pessoas, ela não usa filtro nenhum, ou usa um filtro de maneira aleatória. E aí, quais são os principais filtros que eu indico dos sites dos próprios tribunais? O primeiro filtro é da data de julgamento. Sempre comece pelo julgado mais recente. Até porque uma jurisprudência de 5 anos atrás, pode ser que ela esteja completamente superada. Então, já vi julgados, já vi processos em que as pessoas citavam a jurisprudência, feliz da vida. Eu falava, olha, tudo bem, essa jurisprudência é sua, com todo respeito, mas ela foi superada, né? E aí, você precisa utilizar filtros de julgados mais recentes. Segundo filtro, o órgão julgador. É crucial. Por exemplo, você vai citar um julgado do STJ. Veja se é julgado de turma ou se é julgado de sessão. Porque o julgado de sessão, né, ele tem um poder de convencimento muito maior, inclusive de hierarquia, né?
Então, tenha cuidado se é um julgado de turma, se é uma decisão monocrática. E aí, portanto, esse aspecto ele é muito relevante, qual é o órgão julgador. E aí, consequentemente, qual o tipo de decisão, né? Se você cita uma decisão monocrática, ela tem menos peso do que uma decisão colegiada, né? Uma decisão monocrática, mesmo que seja de ministro, do STJ ou do STF, ele tem menos peso que uma decisão de turma. Isso também equivale para as decisões do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Então, um exemplo prático completo, você tem que ter uma olhada, cuidado no filtro, né? Especialmente está utilizado nos últimos anos, uns 2, 3 anos, são decisões boas. Qual é o filtro da turma, né? Se é uma turma ou de sessão, né? Ou seja, um grau de convencimento maior. E ter muito cuidado em usar decisões monocráticas, só utilizá-la em último caso. Terceira dica, faça uma análise do contexto e uma atualização do julgado, né? Essa aqui ela é muito crítica, ela pode evitar que você passe uma vergonha enorme. Às vezes você cita um julgado sem um contexto, isso é uma grande armadilha. Quantas vezes você cita uma jurisprudência linda, perfeita, todinha, do jeito que você queria, só que depois você descobriu que essa decisão ela foi reformada, né? Ou que ela foi superada. Então, muitas das vezes, há decisões, mas depois tem embargo de declaração, você tem que ver se a decisão foi reformada, ou se nos recursos ela foi alterada. Então, faça sempre um checklist, é obrigatório. Esse julgado que você vai citar, será que ele foi objeto de recurso? 2, será que houve embargo de declaração que modificaram esse entendimento? Terceiro, será que existe repercussão geral ou repetitiva sobre o tema? Isso aí é fundamental. E por último, se o Supremo, será que ele já se posicionou em controle concentrado sobre esse assunto? Porque senão você vai citar um julgado que foi provavelmente superado. E para tanto, eu vou deixar uma ferramenta essencial aqui, que é o Banco Nacional de Precedentes, tá? Uma ferramenta oficial, gratuita, BNP, Banco Nacional de Precedentes. Aqui você encontra todos os temas de repercussão geral repetitivo da STJ, organizadinho, atualizadinho aqui para você. E minha dica 4 é que você monte seu próprio banco de jurisprudência, tá? Criando o seu banco pessoal de jurisprudência, você não fica refém de pesquisar sempre o assunto do zero. Então, se você sabe que você atua com dano moral, né? Você lê paulatinamente os informativos do STJ e do STF, você vai lendo aqueles informativos e já vai vendo, pô, isso aqui eu acho que é o tema que eu trabalho. Que tal você já colocar aquilo ali numa pastinha, né? Você já faz as leituras prévias. Então, ter essa ideia constante, obviamente, de você já saber previamente os temas antes de conversar com o seu cliente ou com o seu caso, ou com aquilo que você vai estudar, criar essa rotina talvez é uma das coisas mais importantes que tem, né? Fazer com que você vá criando esse hábito de estudar a leitura dos informativos para já selecionar aqueles julgados que tem uma aptidão para que você possa selecionar no futuro, no seu caso concreto. Por fim, a dica 5 é uma técnica de jurisprudência reversa, né? Ela é pouco conhecida, talvez pouca gente usa. Ou seja, é usar a jurisprudência de maneira contrária à sua tese. Será, professor, você ficou louco? Não, por que eu vou procurar uma decisão contra mim, né? O primeiro porque é que você já antecipa o argumento da parte contrária. Você já sabe quais são as decisões que a parte contrária pode citar, você já se prepara para rebater. E o segundo é para você identificar os pontos fracos dessas decisões. Quando você lê uma decisão contrária à sua tese, você consegue identificar uma falha na sua tese, ou seja, um ponto fraco que foi desconsiderado por você. E terceiro, você já prepara contra-argumentos sólidos, né? Você pode ver se essa tese não enfrentou uma lei nova, um argumento novo. Então isso demonstra um certo domínio técnico. O juiz já percebe, olha, teve esse precedente, mas ele não se aplica ao meu caso. Ou então tem que ter um overruling, né? Isso é uma coisa bem interessante de gente que já está mais experiente. Então, essas são as 5 dicas práticas, né? Para que você faça, de certo modo, uma busca cada vez mais avançada, que você utilize filtros na sequência e que você sempre verifique o contexto, né? E a atualização do assunto. Pode usar o Banco Nacional de Jurisprudência e também possa fazer essa técnica de pesquisa reversa. Espero que você tenha agregado aqui conhecimento dos seus estudos. Se você gostou, comenta aqui embaixo que eu vou ficar feliz de ver seu comentário. Um grande abraço, fica com Deus.